Bom, nós vamos falar de um assunto sério agora, mas tão importante, né, a gente falar sobre esse assunto, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os efeitos negativos do consumo de álcool estão associados à ocorrência de mais de 200 doenças e acidentes danosos à nossa saúde. Cerca de 5,3% dos óbitos no mundo acontecem em decorrência do excesso de bebida alcoólica. Você vai ver aqui uma tabela que nós fizemos e ele vai poder analisar, começar já essa entrevista analisando isso que você está vendo, dos dados que eu falei, para falar sobre os efeitos negativos do álcool no cérebro e quais os riscos que o consumo exagerado, né, acaba proporcionando à nossa saúde. Eu estou recebendo o Dr. Júlio Pereira, que é neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês e da Beneficência Portuguesa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Claudete. Sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante, né? Em primeiro lugar, a bebida sempre fez parte da cultura humana, né? E ela tem um papel, eu gosto de falar aqui no seu programa, que você gosta de entender, né, o que é que acontece, né? Porque como a bebida age no nosso cérebro, né? Ela age inibindo a região córtex pré-frontal, que é do julgamento, e com a dose maior, ela começa a ter uma alteração motora também. Então, o álcool tem esse efeito inibitório. E o que é que acontece? Por que causa tantas mortes? Justamente porque é uma droga, né, que acaba agindo, tirando um pouco da ansiedade, então dá uma sensação de bem-estar. Inibe essa parte, né? No início, né? Inibe essa parte do julgamento. E grande parte dessas mortes são por dois fatores. A dependência química que ela causa, né? O alcoolismo, que é um problema gravíssimo, 5% da população a 10% global tem essa dependência, né? E o segundo aspecto são os acidentes. Seu julgamento está prejudicado, você se sente o super-herói e pega o carro e acaba morrendo. E é por esse julgamento, né, alterado que as pessoas têm reações adversas, tipo, tem gente que bebe e fica excessivamente alegre, chato, né? Vou fazendo piadinha, alegre e tal. Alguns ficam extremamente nervosos, agressivos, batem nos filhos, batem nas mulheres quando chegam alcoolizados em casa. E outros entram em total depressão, é isso ou não? É isso mesmo, Claudete. Porque a região pré-frontal é responsável pelo nosso julgamento. É uma das áreas mais superiores do ser humano. Então você faz ou deixa de fazer uma coisa por causa disso. E aí, quando você está desinibido, fica exacerbado. E cada pessoa é de um jeito, né? Tem pessoas que é mais para violência, tem gente que fica hipersexualizado, tem gente que fala assim, eu fico melhor, porque eu sou muito tímido e eu acabo me soltando. Mas, de qualquer jeito, é baseado numa droga. Então, esse é o grande problema. A sensação, às vezes, é tão boa que a pessoa acaba criando a dependência. Que coisa impressionante, né? Porque tem jovens que bebem em excesso, machucam os pais, batem em mãe, matam às vezes, né? Avó, pai, tudo motivado pela bebida. Eu tenho um depoimento que eu quero colocar agora no ar, que eu gostaria que você acompanhasse, porque eu quero conversar, doutor, a respeito do que ele nos diz de um rapaz que viveu toda essa situação. É o Fábio Góes. Ele exagerou no álcool, ele vai contar essa história, e acabou sendo uma porta aberta para o mundo das drogas. Fala, Fábio. Oi, Claudete, eu sou o Fábio Góes. Eu comecei a ter experiência com álcool na infância, né, em festas de família, né, provar a bebida alcoólica dos parentes. Aquilo ficou registrado na minha memória aos 7, 8 anos de idade. Mas aos 14 anos que eu me iniciei mesmo no álcool, para ser aceito no meio que eu vivia, né, para ser aceito entre os coleguinhas de bar, né, eu comecei a fazer uso e fiquei 25 anos usando crack, perdi tudo, perdi família, perdi patrimônio, perdi profissão, eu era dentista, policial civil, acabei me tornando um morador de rua por 3 anos. E vou falar uma coisa, Claudete, o álcool sempre foi o gatilho para eu voltar na minha droga de escolha. Sempre que eu estava limpo, eu bebia alguma coisa, voltava a ter vontade de usar o crack, né? Fazem 7 anos que eu fui resgatado, hoje eu sou palestrante de dependência química e alcoolismo, palestro em casas de recuperação, fundações casas, empresas, igrejas, aonde o pessoal me convidar. Também sou autor de um livro chamado Louco de Pedra, Como Curar os Vícios. É isso aí, Deus abençoe vocês. Eu falei, rapaz, quer dizer, nós temos Ford quando ele era mais novo, hoje é um senhor. E você vê como foi triste para ele isso, não? E o dele traz alguns aspectos. O primeiro aspecto foi, qualquer pessoa pode ter dependência. Tem um fator genético muito forte, então tudo que envolve um comportamento, a gente fala assim, ele foi desligado. Não, o cérebro de pessoas que têm uma tendência à dependência é muito maior.
geralmente tem uma história familiar muito forte. Então, geneticamente, se um elemento da minha família, pai ou mãe, ou os dois às vezes, né, bebem demais, eu já tenho tendência a beber demais. Isso. E aí tem um outro fator. E pode ser mais distante, um avô, uma avó? Pode acontecer. Tios, já tem trabalho mostrando que quase 60% das pessoas alcoólicas têm uma ligação. Uma ligação de alcoolismo é doença, doutor? É uma doença. Esse é o problema das pessoas entenderem. É uma doença que tem critérios. Geralmente você tem a tolerância, cada vez você precisa dose maior, né? A outra coisa, você tem uma fissura, sabe? Aquela vontade, eu tenho o quê? Para me sentir bem, e geralmente tem um prejuízo. Pode ser prejuízo familiar, prejuízo do trabalho, financeiro, como ele também. Financeiro, como ele. E aí, Claudete, se a gente encara isso como doença, você, em primeiro lugar, evita o comportamento em ambiente, porque às vezes é confuso, genética e ambiente está junto, né? Você falou pai e a mãe bebendo. Sim, o menino está vendo, claro que ele vai ter uma propensão maior. E além disso, você evitar. Se você tem uma história familiar, não existe outra forma. Eu até brinco que minha mãe, eu nunca experimentei nada, nem cerveja, nada. Minha mãe falava, tem gente alcoólatra na nossa família, então é melhor evitar. Tá. Então, eu falo que cada situação é uma situação. Ao contrário, né? de muitos pais que antigamente, até hoje, ainda fazem uma caipirinha e dão para a criança tomar e falam, quer dizer, ainda incentivam. Isso nunca mais, pelo amor de Deus, nunca mais. Se fazia muito aqui no Brasil isso, né? Mesmo e de pessoas que bebiam. Você pode ter numa mesma família um irmão, pais alcoólatra, ou algum elemento na família alcoólatra, né? Que já pode ser que um dos filhos tenha. Mas pode ser que um tenha e o outro não? Pode, porque é multifatorial. Já que é uma doença? É o fator ambiental e da pessoa também, né? Tá. Tanto que tem pessoas que mesmo sem ter acompanhamento médico, elas param e deixam o alcoolismo, né? Claro que é ideal você ter um médico, muita gente precisa de remédio, porque tem abstinência. Dá para se curar dessa doença? Dá para se curar, né? Normalmente a pessoa tem que pensar o seguinte, eu tenho uma tendência. Geralmente, como ele deu exemplo, quem se vicia em álcool é a mesma pessoa que se vicia em cocaína, em crack. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada e, na verdade, o cérebro dessa pessoa está mais propenso. Então, o que a gente fala é o seguinte, evita. Segundo aspecto, existe dose segura? A OMS hoje já fala que não, aumenta também chance de câncer, mas a dose que se fala hoje, diária, de 10 gramas, a OMS coloca como se fosse 150 ml de vinho por dia, não sendo todos os dias, pelo menos 2 dias da semana não tomar, ou 300 ml de cerveja. Um cálice, né? É um copozinho pequeno. Quem que toma cerveja aqui? É uma bebida que eu não gosto. Aliás, eu não bebo nada, para dizer a verdade. Apesar de o nosso sonoplasta ficar dizendo que eu manguaço, não, eu lembro a hora da caipirinha, mas com moderação. Não. Quanto que é a cerveja? Quanto que vem na garrafinha da cerveja? Olha, depende, 600 a latinha. Esse é um conhecedor profundo. Quanto mais? É a garrafinha? Uns 350, 300? Então é isso, é uma garrafinha, uma lata de cerveja é 600. Meia lata de cerveja, então, segundo a OMS, né? Eu conheci uma pessoa que bebia demais e perdeu os movimentos. Um dia estava andando na rua e caiu. É porque deu um problema nos nervos. É possível deixar de andar, acontecer alguma coisa com os músculos, nervos? Tem duas alterações. A alteração aguda, que envolve o cerebelo, que a gente falou de equilíbrio, a motricidade. Quem bebe tem aquela dificuldade, né? Mas depois isso melhora. Então, e a coisa crônica. O que é a coisa crônica? Você pode perder parte de neurônios, substância cinzenta pode reduzir, e muda muito a absorção de várias substâncias, em especial a vitamina B6, né, que o André gosta de falar muito das vitaminas, né? Então, assim, todas as vezes que a gente vê essas alterações crônicas, podem dar alterações de memória, alterações que a gente chama síndrome de Wernicke-Korsakoff, a pessoa deixa de ser, muda o comportamento. Então, tem essa alteração aguda e essa alteração crônica. Agora, nós estamos vendo imagens aí, né? Filme, né, Gabriel? Tá meio longinho lá pra mim. Mas de pessoas que bebem. E você falou do equilíbrio, é verdade. Normalmente a pessoa anda cambaleando, e quando são atropelados e tal. E onde que aí no cérebro me mostra? Que altera, que ele perde o equilíbrio. Essa região de trás que a gente chama do cerebelo. É como se fosse... Então vai de ponta a ponta, né? É nessa região, tanto frontal quanto parte de trás. É porque o cerebelo é responsável pela modulação do movimento. Então a pessoa não fica fraca, mas ela não consegue coordenar tão bem os movimentos. Entendi. E aí, por isso que fica cambaleando como a gente vê nas imagens. Tem outro aspecto do verão, que a gente falou muito do calor aqui, é porque quando você bebe, um dos hormônios responsável pela diurese, ele fica alterado. Então, a pessoa que está bebendo, ela faz mais xixi do que era antes. Então, tem que ter muito cuidado com a desidratação. Porque a pessoa fala assim, tá um calorzão, eu vou beber uma cerveja. Terrível. Vai desidratar mais ainda.
Mesmo porque faz muito xixi. Faz muito xixi. Então, se for beber... E a cerveja não é hidratante como a água. Pelo contrário, desidrata. Então, se você for beber, bebe água também muito. E a ressaca, um dos principais fatores são dois. É quando você não bebe, desidrata, inclusive o cérebro. Por isso que muita gente tem aquela dor de cabeça quando está bebendo, se não beber água. Ah, tá certo. Então, a água é um bom acompanhante. Melhor é não beber. Se faz esse estrago todo no ser humano, qual a diferença entre homens que bebem e mulheres que bebem? Ou homens com a doença do alcoolismo e mulheres com a doença? Perfeito. O homem, a incidência é muito maior. Eu acredito que tem muita coisa social, né? O homem beber é mais aceito socialmente, né? Mas o metabolismo do homem é maior do que a mulher. Por isso que a gente fala, né? Que a mulher tem que beber tanto e o homem... Há uma diferença entre os dois, né? O que é preconizado, né? O que é preconizado, né? O que a gente costuma observar é o seguinte, o homem, ele se coloca mais em risco, então a vítima de acidente automobilístico é muito maior. Além disso, o homem tem uma incidência muito maior da dependência. Tá, mas fisicamente falando, assim, o que pode acontecer com uma mulher que bebe demais? E como eu falava na abertura do programa, eu cheguei a fazer matérias a respeito disso, de mulheres que quando tem a doença do alcoolismo e não tem a bebida, tomam álcool de limpeza em casa. É triste demais. O que acontece é o seguinte, quando você bebe, ele é metabolizado no fígado. A gente tem uma enzima que quebra o álcool, parte dela é eliminada e parte dela ela vai para o cérebro. Por isso que uns 5 minutos depois de você beber, já sente o efeito do álcool. No caso, o homem tem o melhor metabolismo, então o homem quebra mais. Por isso que o homem tem que ter uma dose maior para poder sentir os efeitos. Mas no corpo, acontece o que com ela? No corpo dela? É bem parecido. Ela age no cérebro como esse sistema GABA. Não, mas eu digo assim, de doenças que ela pode ter, que desenvolver por causa do excesso de bebida, mulher. Tanto as insuficiências hepáticas, né? Tá. Então, um dos problemas maiores, uma das principais causas de transplante no Brasil, tanto em homem como mulher, é do álcool. E a outra coisa que acontece muito na mulher, é que a gente percebe é o seguinte, muitas vezes esses acidentes automobilísticos, a mulher está como carona. Então, como o julgamento dela está prejudicado, ela não foi de carro. Que a mulher tem uma decisão, a gente sabe que as mulheres são muito mais racionais nessa decisão. Mas às vezes pega carona com alguém que está alcoolizado e acaba se envolvendo nesses acidentes. Nossa, muito triste. E tem uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei sabendo ano passado, assim, que na fila de transplante, né, de fígado, por exemplo, eles só te colocam nessa fila se você parar de beber. Você tem que se curar, parar de beber, e aí se acontecer alguma coisa, você vai, não é? Porque não adianta, tem muitos requisitos, porque não adianta dar um fígado para uma pessoa que vai estragá-lo, né? Precisando tanto de órgãos e de pessoas que têm que receber o transplante por outros motivos, para aquele que vai estragar totalmente o fígado de novo em pouco tempo. Doutor, outra dúvida que eu tenho, você falou que é possível se curar. De que maneira? Como é feito o tratamento na sua parte, né? Neurológica, e é um tratamento multidisciplinar? Multidisciplinar, medicamentoso. O que é que acontece, Claudete? Todo paciente que bebe, muitas vezes, como isso é socialmente aceito, ele nega que é doença. Então ele tem que ver. Teve esses critérios de tolerância, prejuízo social, prejuízo no trabalho, isso é uma doença. Né? Físico. O sistema nervoso dele está alterado por causa da bebida, então reduz essa quantidade de neurotransmissor. Então o médico tem que dar um remédio que simula a bebida, para você ter ideia como é complexo, para a pessoa não ter o sintoma de abstinência. E junto com isso entra o psicólogo, porque normalmente, né, o paciente tem a relação do prazer dele, da alegria com a bebida. No Brasil isso é muito forte, né? Você falou em festa, você já lembra de bebida alcoólica, né? Então como é que a pessoa vai se sentir bem, vai ter prazer sem isso? Então o psicólogo vai entrar nisso, né? E além disso, ela notar e ela decidir. Por isso que é muito pessoal, como você falou, a pessoa tem que decidir. Então uma vez que ela decide, ela vai ter todo esse suporte. E na família é o seguinte, sei que seu público é muito feminino, né? Sim. Tem mãe, tem avó. Tem que dar o suporte, não é fácil, não é só culpa da pessoa, tem uma base no cérebro para a gente não achar, ele é assim mesmo, ele é desleixado, né? Então a gente sabe que tem pessoas que têm maior tendência, então esse suporte familiar é essencial. Tá certo, porque não vale só apontar o dedo, né? Com é certeza, melhor apontar caminhos, e os caminhos existem, mas o principal deles tá aí, ó, na parte que ele cuida, tá aqui, tá no cérebro, é o querer. E você como mãe, como avó também, né, agora, é a questão da orientação. Sim. Né? Minha mãe foi muito importante, porque ela falava, ó, tem história na família, então vamos evitar. Para mim foi tranquilo, durante minha vida, minha juventude, eu ia para os locais e aprendi outras coisas e me divertir. Então, tem Mas a informação individual. foi super importante. Então, não é porque a pessoa gosta de beber, não é porque é manguaceira, como a gente brinca. Bebe porque é uma doença como qualquer outra doença.
tem essa doença e vai, se beber uma vez, não vai ficar num copo ou beber socialmente. Vai misturar, vai beber, deu um golinho, o primeiro gole, vai querer o segundo, o terceiro, o 10º, o 30º, não para de beber. Coloca a sua vida em risco e traz desgraça para sua família e para ela própria, principalmente, né? Então, é doença, que as mães tenham essa consciência e orientem seus filhos. É sempre uma alegria conversar com você. Cláudia. Tá muito elegante, hein, doutor? Obrigado. Vamos mandar um beijo lá pra Bahia, vai. Vamos lá. Você falou tanto da mãe, fala da mãe aí. Dona Judite está acompanhando. Dona Dona Judite. Seu Nelson, um beijo pra vocês. Olha a elegância do filho. E, ó, força de vontade. Força de vontade é tudo na vida. Quantos quilos, doutor? 30 quilos. 30 quilos a menos. E a saúde? Mas tá falando até com o Leandro do bastidor. Mãe da Bahia não gosta não, ela tá magro demais, tem que ganhar de novo. Lógico. Mãe gosta de fortinho. Mãe gosta de fortinho. Levanta, doutor. Olha aí, dona Judite, seu filho. Tá bem magrinho agora. Mas tá elegante e tá com a saúde melhor, né? Ela pediu fazer a selfie pra ver se a gravata tava bem pra ir pra Claudete. Tá muito boa, dona Judite. Ela fica pegando no pé do doutor pra ele vir elegante pro programa. Mas não se preocupe, ele tá sempre elegante. Obrigado. Um beijo, Obrigado. doutor. Feliz Natal, se a gente Feliz não se Natal. encontrar até lá. Muito obrigada por tudo nesse...